Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de Fundamentos da Conformação Plástica, parte 2 do nosso curso de Conformação Mecânica. A deformação plástica é a deformação mais importante no nosso processo de conformação mecânica, porque eu quero dar uma nova forma para o material. Eu quero que o material ele tenha um formato diferente do original. Ele não pode voltar a ter as mesmas dimensões que ele tinha originalmente. Então, a primeira análise que eu devo fazer quanto à mudança de forma é que eu posso realizar uma aproximação em que o volume inicial do meu material será igual ao volume final do meu material. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É base, altura e largura. A dimensão da base multiplicado pela dimensão da altura multiplicado pela dimensão da largura. Se eu fizer esse cálculo inicialmente chamar de V1, fazer esse cálculo no final do processo chamar de VF e dividir um pelo outro, ele tem que ser igual a 1, porque os volumes não irão se alterar. Mas isso não é uma regra totalmente rígida, mas para as nossas simplificações e aplicação no nosso curso, ela vai ser considerada. Tem várias maneiras de calcular uma deformação. A primeira delas é a deformação absoluta. O que é uma deformação absoluta? É simplesmente a dimensão que eu tenho no final menos a dimensão que eu tenho inicialmente. Imagine um cubo de altura 10 milímetros. Ele passa por um processo de conformação, por tração, e ele passa a ter uma altura de 12 milímetros. Qual vai ser a deformação absoluta dele? 12 menos 10 milímetros. Então, a deformação dele é de 2 milímetros. Mas observe que eu estou falando da altura. Eu poderia estar falando da largura, eu poderia estar falando do comprimento. Ele tem altura, ele tem largura e ele tem comprimento. Então, quando a gente falar de deformação, a gente tem que falar de uma deformação e especificar qual dimensão dessa deformação eu estou analisando. Se alguém te perguntar, calcule a deformação absoluta do cubo, você tem que perguntar, você quer a deformação na altura, na base ou na largura? Eu posso calcular a deformação relativa. O que é uma deformação relativa? É uma deformação relativa ao início do processo. Então, a deformação relativa nada mais é do que a deformação absoluta dividido pelo comprimento inicial. Qual que é a deformação relativa daquele mesmo cubo do slide passado? É 12 menos 10 dividido por 10. Eu posso multiplicar isso por 100 e obter esse resultado no formato de porcentagem. E da mesma maneira, eu posso calcular a deformação relativa para altura, largura ou para a base. E eu tenho a deformação logarítmica, que é a deformação verdadeira. Lembra que a gente falou de deformação de engenharia? Essa aqui é a deformação verdadeira. A deformação logarítmica é ln do comprimento final sobre o comprimento inicial. Da mesma maneira, eu posso calcular para a altura, para a largura e para a base. Essa aqui é a deformação real. Vamos falar um pouco sobre a curva tensão-deformação verdadeira, porque a curva tensão-deformação verdadeira ela vai ser utilizada em alguns cálculos na nossa conformação mecânica. Observe que na curva tensão-deformação de engenharia, eu estou sempre dividindo a minha carga pela área inicial da seção transversal. Só que chega um ponto que a minha área dessa seção transversal vai diminuir.
na verdade, o tempo inteiro ela está diminuindo um pouco e principalmente quando chega lá no pescoço, na estricção, ela vai diminuir ainda mais. Então, na prática, as tensões são um pouco maiores do que é representado na curva tensão-deformação de engenharia. A curva que nos dá essa informação aqui extremamente importante, que é o limite de resistência. Aqui essa informação ela está um pouco exagerada, mas não é de fato tão grande essa diferença. Aqui está mais para a gente conseguir fazer uma análise um pouco mais precisa. Observem também que eu não estou mostrando a região de deformação elástica, porque ela não é importante para a gente aqui na conformação. Então, nós já podemos partir da deformação plástica. Então, observe que para fazer uma curva tensão-deformação verdadeira, eu tenho que sempre dividir pela área instantânea, a área naquele exato momento. E como que eu faço para medir? Eu não consigo medir, mas eu tenho relações matemáticas que vão correlacionar a tensão de engenharia e transformá-la na tensão verdadeira. Não é escopo do nosso curso aqui analisar essas relações matemáticas, nós vamos ver isso no curso de ensaio dos materiais. Observe também que a maneira de calcular a deformação é diferente na deformação de engenharia e na deformação verdadeira. Na deformação de engenharia, é o comprimento final menos o inicial dividido pelo comprimento inicial. Mas, na prática, isso não representa a realidade. Imagine que eu esteja nesse ponto aqui, olha, e eu quero calcular qual foi a deformação dessa região. Como que eu calculo? É essa pequena variaçãozinha aqui, dividido pelo comprimento até aqui. Quando eu ando mais um pouquinho, é essa pequena variaçãozinha pelo comprimento até aqui. Se eu andar mais um pouquinho, é essa pequena variaçãozinha pelo comprimento até aqui. Observe que o comprimento do meu material, que eu vou dividir ele, né? Ele está sempre mudando. E observe também que eu deveria estar calculando sempre uma variação de dimensão bem pequenininha, que eu chamaria de variação infinitesimal. Uma variação infinitesimal eu chamo de dl. Então, o correto seria dividir dl sobre L e calcular a integral desse sistema. Só que cálculo integral e diferencial não é estudado no nosso nível de curso técnico. Então, nós vamos aprender apenas a equação final. Quem tiver curiosidade sobre como chegar nessa equação diferencial e como integrá-la, nós podemos fazer um vídeo extra que vai cobrir esse assunto com um pouquinho mais de profundidade, ok? Mas o que importa para a gente é que o eixo X na curva tensão-deformação verdadeira é ln do L final sobre o L inicial e o eixo Y na curva tensão-deformação verdadeira é a carga aplicada dividida pela área naquele exato momento do meu corpo, que o meu corpo de prova estava sendo submetido a uma determinada tensão. Observe aqui uma curva tensão-deformação verdadeira. Estilizada, mas não deixa de ser uma curva de deformação verdadeira. Essa região é uma região de deformação plástica. E qual que é a importância disso para mim? A importância disso para mim é que, se eu quero aplicar uma deformação no meu material até esse ponto, observe que esse é um eixo de deformação, o meu equipamento vai ter que fazer uma pressão igual a essa aqui. Se eu quiser aplicar uma deformação plástica até esse ponto, a tensão que tem que ser aplicada é essa aqui. À medida que eu vou aumentando, olha, a deformação, eu preciso aplicar
uma tensão cada vez maior. Isso é o que nós chamamos de resistência à mudança de forma e vamos chamá-la de KF. Para algumas simplificações no nosso curso, nós vamos utilizar uma resistência média à mudança de forma, que vai nos dar um valor aproximado interessante. Eu vou observar o valor mínimo, o valor máximo de trabalho e vou trabalhar com um KF médio. Em outros casos, nós teremos uma equação que me diz qual é o KF para cada uma das deformações. Aí basta eu jogar o valor de deformação lá na minha equação e encontrar o KF. Então vamos trabalhar de duas maneiras. Não se esqueçam, ora trabalhando com um KF médio, ora utilizando uma equação que correlaciona a deformação real com a resistência à mudança de forma. Aqui apenas um exemplo da resistência à mudança de forma para um aço AISI 1010. Olha aqui a curva, um aumento de tensão. Isso aqui é a resistência à mudança de forma, que nada mais é do que uma curva tensão-deformação verdadeira, que não mostra para você qual é a região de deformação elástica. Como exemplo, olha só, para um grau de deformação de 0,8, eu preciso aplicar uma tensão de 61 kgfm por milímetro quadrado. Força de deformação, pessoal. Qual que é a força que eu preciso aplicar no material para deformá-lo? Eu preciso lembrar que pressão é força sobre área. Isso aqui a gente aprende na física. Pressão é força sobre área. Logo, força é igual a pressão multiplicado pela área onde essa força está sendo aplicada. Nós vamos ver isso para cada tipo de conformação mecânica, mas aqui numa análise de uma deformação por tração, essa força ela é aplicada nessa área aqui, olha, nesse círculozinho cinza que está sendo mostrado nessa figura. Então, olha só, a força de conformação vai ser a força, vai ser igual à área onde essa força é aplicada. Olha aqui o teste de tração mostrando a área, nesse caso específico, multiplicado pela resistência à mudança de forma que nós vimos agora há pouco. Então, para calcular a força de deformação, eu preciso saber qual que é a área de aplicação dessa força e eu preciso saber qual que é a resistência à mudança de forma. E para saber a resistência à mudança de forma, eu preciso ter uma resistência média ou analisar aquele gráfico, calcular a deformação verdadeira e verificar qual é a resistência à mudança de forma necessária para ultrapassar aquela deformação. Ok? Pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima aula.